Então, gente, eu vou só pincelar um pouquinho o que a gente comentou na aula passada, né? Que eu nem eu lembro, confesso para vocês onde foi que eu parei, mas eu lembro que eu já tinha iniciado fazendo aquela retomada, né? Dessa mudança do pensamento. Falei um pouco sobre Maquiavel, né? Vou só retomar alguns pontos para não perder a linha de raciocínio, mas é importante também lembrar que, como eu destaquei na aula passada, se não destaquei, destacando agora, que a grande questão que vai estar em torno da filosofia do direito ou filosofia jurídica vai estar em torno da filosofia política, das discussões da filosofia política do Estado moderno, tá? A grande questão, como a gente já tinha comentado, é da origem da função do Estado, e a gente vai ter em comum entre os principais autores que foram selecionados, e vocês podem também ver no livro de Eduardo Bittar, eles vão justamente fazer um experimento mental, isso é muito clássico na filosofia, independentemente de que área de concentração se faça, né? É de você imaginar uma situação, né? E ver supor que aconteceria se essa situação existisse. Tá? Isso é muito. Você pode pensar, mas isso aqui não acontece nem nas ciências empíricas. Não, acontece. Né? Quando você, por exemplo, vamos pensar, né? Fala, por exemplo, de uma lei da eutanásia, você tem que, de certa forma, ter alguns dados que façam você ter uma suposição do que aconteceria se essa lei fosse legalizada. Então, a gente chama isso de experimento mental, porque você não vai testar, por exemplo, imagina, né? Você quer confirmar que a violência na infância faz com que traga, né, traumas para um adulto posteriormente. Então, você não vai pegar uma série de crianças, torturar elas, para chegar à comprovação disso. Não faz sentido, né? Para você. Então, a gente se utiliza de experimentos mentais, além de estudo de caso, para, de certa forma, tentar dar uma fundamentação teórica, uma fundamentação quantitativa, para que, de certa forma, sustente, né, a nossa tese e assim diante, que é isso que esses filósofos da modernidade vão fazer. Tá? Lembrando que são filósofos da modernidade do Ocidente, né? Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala Estado, vou frisar isso durante a minha fala mais um pouquinho, porque é muito importante, porque como a gente aprende na escola uma historinha, e aí a gente pensa que essa historinha que a gente aprende na escola, vocês talvez nem tanto, mas eu posso falar pela minha geração, né? A gente aprende sobre o Ocidente. E aí a gente pensa que o Ocidente é todo, né, os outros continentes e assim diante, que não é. Tá? Então, é muito importante que, inclusive, quando a gente está falando dessa disciplina, e boa parte das nossas disciplinas, até mesmo quando envolve ciência, a gente está falando de uma ciência ocidental, de uma filosofia ocidental, de um direito ocidental, então a gente tem um modelo exclusivo de mundo ocidental. Isso não quer dizer que se você for para um outro continente, eu vou pensar também em uma filosofia oriental, uma filosofia africana, uma filosofia. Você vai perceber que são coisas totalmente diferentes. Eles não estão estudando o que a gente está estudando, para começar, tá? Então, é importante a gente contextualizar essa questão da fala. Tá? Até porque quando a gente fala de Estado, isso que a gente chama de Estado, esse fenômeno que vai surgir na modernidade, né, é um fenômeno que acontece no Ocidente. Tá? Se você for lembrar aqui, no Brasil não estava acontecendo isso, do que depois vinha se chamar Brasil, né? Nas Américas não estava acontecendo isso. Se você for para outros continentes também não está. Lembrar que o que a gente está falando está localizado em determinado, né, vamos dizer assim, entre aspas, território, né? E aí a gente chama hoje né? Chamamos de Ocidente. E aí, cadê onde eu estou? Teve uma atualização no Meet que agora, toda vez que para eu poder mudar o slide, eu tenho que voltar e de novo. E aí, um dos pontos que eu também é importante destacar é que no período, como é que se chama? No período clássico e no período medieval, o, a ideia de que a sociedade era algo natural, né? Era algo natural do homem, né? Ele ia, de certa forma, se desenvolver, né? E ia montar a sociedade, isso vai ser desmontado. Por isso que vão ser chamados de contratualista, para mostrar que o Estado ele não é natural, ele é um contrato, ele é artificial. Tá? Então, justamente, a gente vai ter uma reviravolta do, da concepção aristotélica, tá? Para o que a gente chama de
de um justnaturalismo moderno, do liberalismo moderno, que vai começando a ser modificados aos poucos. A gente sabe que eu estou fazendo aqui, no cronograma, eu fiz um salto cronológico enorme, né? Acho que pincelou Maquiavel, e que Maquiavel, e aí eu lembro, né, que eu destaquei, a professora não falou sobre isso, me aponta aqui no chat, porque aí eu volto. Mas eu lembro que eu destaquei para vocês duas obras que foram resgatadas, assim, no período do Renascimento, que vai, de certa forma, fundamentar todo o pensamento da modernidade, que foi a obra de Epicuro, né, que vai falar da questão da matéria, questão materialista, que tudo que nós temos é a matéria a partir do átomo, e aí falando, inclusive, da possibilidade de da expansão do universo, de outros seres, além, né, aqui da Terra. Então, sabe o que isso tem a ver com direito, né? Você vai perceber que na contramão a gente vai ter uma série de filósofos políticos que vão ser empiristas, tá? Vão ser empiristas que vão fundamentar a sua base, né, a sua base jurídica a partir do conceito, inclusive, do fato, daquilo que acontece, do empirismo. Cada vez mais a filosofia vai perdendo a sua função, no sentido, não que perde a função, mas ela vai mudando de eixo, né, no sentido, olha, a filosofia até então era muito vinculada à metafísica. Você percebe isso nos textos de Agostinho, no texto de Aquino, no, de Aristóteles, que por mais que ele apresente uma filosofia jurídica mais no nosso dia a dia, fazendo aquelas divisões, ainda tinha muito do metafísico, né? Embora eu não tenha utilizado essas terminologias durante a aula, mas Aristóteles, quando fala do ser humano, vai falar da potência, do ato, né, da alma, e assim em diante. Então, tem muitas questões metafísicas. E esse livro de Epicuro, né, que vai trazer a questão do átomo, afirmava que, né, por exemplo, que tudo que existia era átomos, né, que se movimentava no vazio e assim em diante, tá, na eternidade, e todas as coisas existentes na natureza teriam que ser criadas a partir desse átomo, tá? Então, ele muda o conceito, agora que eu percebi que eu estou com a câmera desligada. Então, eles mudam como é que chama? O conceito lá de causalidade, é um conceito clássico. Por que que vocês pensam, porque a gente pensa que isso é natural, o homem nasceu pensando assim. Acontece uma coisa, aí você, qual foi a causa disso? Aí você pensa, mas qual foi a causa disso? E fica naquele ciclo infinito de procurar as causas das coisas, né? Que existe uma causa final das coisas. E isso, essa nossa maneira de pensar, que é praticamente uma coisa exclusiva do Ocidente, ela veio porque Aristóteles foi o grande, vamos dizer assim, o grande referencial teórico da antiguidade, do período medieval, pegando já um pouco do Renascimento com a modernidade, tá? Então você percebe que é um filósofo que está ali, né, século IV, antes, né, antes da Era Comum, que os textos deles era de base tanto filosófica como científica, até, né, vamos pensar aqui no século XIII, né, e assim em diante. Então, a gente percebe que essa ideia de causalidade, ela vai ser rompida, essa ideia de uma causalidade final. Aí tem uma causa. Com essa teoria do Epicuro, ele vai mudar isso. Vai dizer, não, olha, as coisas não têm uma causalidade última, uma teleologia, né? Por exemplo, Aristóteles, Platão, que é o sol, que é representado pela perfeição, né? O homem, a partir de encontrar a sua forma perfeita, né? Aí, por isso o mundo das ideias e formas tem o mesmo conceito em Platão. Aí você vai para o medieval, qual é a ação humana, né? O reino, essa felicidade que está em Deus. Então, todas as ações humanas têm uma finalidade. Maquiavel quer parar logo com essa ideia de teleologia, né, da ação humana. Vai dizer, não, as ações humanas têm uma causa, né, mas ele vai chamar, não, em vez de chamar de causa final, ele vai chamar de causa eficiente. E por que ele vai chamar de causa eficiente? Porque ele vai justamente dizer que não há uma causa final para a ação humana. Como, por exemplo, Aristóteles queria dizer, vamos trazer Aristóteles como exemplo, felicidade. Não, pode ser outra coisa. Tá? Então, com essa teoria do Epicuro, ele vai dizer, né, que há, de fato,
material, mas dessa causa não precisa procurar uma causa única. Por isso que, quando vocês estão estudando na filosofia na escola, não sei se vocês vão lembrar de uma terminologia chamada arqué, né? Arqué, o princípio. Demócrito vai dizer que é o átomo, Anaximandro vai dizer que é o eperon, e aí cada um vai dizendo, Tales de Mileto vai dizer que é a água, tá? Que isso, na verdade, são maneiras que na linguagem do português se encontrou para tentar produzir o que eles disseram. Mas, resumindo, o que eles estavam querendo apresentar é você imaginar o que a astrofísica faz hoje, né? Tentar encontrar o elemento que iniciou tudo no mundo, assim. E aí, essa busca de uma causa primeira. Tá? Então, para ir, quem foi a causa disso? Então, eu queria encontrar essa causa última, essa causa final. É por isso que os pré-socráticos se dedicam a isso. Era como se eles fossem químicos, queriam encontrar a causa de tudo, o elemento principal, certo? Vamos dizer aí que aí são os primeiros químicos que existiam na face da Terra, se a gente for trazer para uma linguagem de hoje. Só que eles tinham uma abordagem bem metafísica. E aí o que acontece é que, com o período medieval, com essa obra resgatada de Epicuro, que não, Epicuro já não era do tempo, era mesmo tempo de Aristóteles, Platão, mas ele foi resgatado no período medieval, só que agora ele vai ganhar uma notoriedade, justamente porque ele faz esse alerta, né, que tudo é átomo, que tudo fora do átomo, né, só existe o vazio e assim em diante. E que essas causas, elas não adianta você buscar uma causa final, você tem que buscar uma causa eficiente. Então, por exemplo, se você está sentindo uma dor de cabeça, não tem uma causa final. Pode ter outras causas. Alguém pode ser porque está com dor de dente, ou com problema no estômago, ou porque está estressado, semana de prova, ou porque está cansado. Tem várias causas, né? Não precisa ter uma causa final, né, para todo mundo. E isso, de certa forma, vai possibilitar um movimento dentro das atividades científicas. Tá? E isso vai modificar das áreas sociais, porque se você vai perceber, todos esses autores, como eu também acho que comentei com vocês na última aula, antes deles fundamentarem a sua filosofia política, eles fundamentam a sua epistemologia. E por que que eles fazem isso? Se você for, por exemplo, como dizer o perfeccionista, vamos dizer assim, primeiro eu precisava determinar se o meu modo de raciocínio estava correto, para depois afirmar sobre qualquer coisa sobre o mundo. Então, primeiro eles vão fundamentar uma epistemologia, que é o que alguns autores chamam de teoria do conhecimento, tá? Para dizer, olha, onde é que eu vou fundamentar o meu argumento? Vai ser na razão, vai ser na experiência, vai ser nos dois, mas qual o papel dos dois, né? A razão tem um conhecimento por si mesma, ou a razão só é um instrumento na qual é utilizado pela experiência. Então, primeiro eles vão estudar, digamos que a nossa, tá? Teoria do conhecimento, como é que eu posso entender, né, como na verdade é um estudo, inclusive, autorreflexivo, como é que o homem tem condições de entender o mundo, a sua realidade e assim em diante. Depois que eles fazem isso, é que eles vão fundamentar a sua filosofia política. Né? Só que a gente pula essa parte e vamos para a filosofia política. Tá? Então, nesse sentido, a obra de Epicuro, né, fomentou o surgimento ali do empirismo, que é o que vai bombar na modernidade até hoje. Porque que a gente gosta de tudo que, né, de certa forma, a gente pode pegar, ver, provar e assim em diante, testar. Então, a gente, inclusive, vincula a ideia de utilidade das coisas a partir do momento que ela, né, se torna, que ela é empiricamente, né, sentida. Quando se traz para uma questão mais reflexiva, a gente acaba por achar que, ai, não gosto muito disso, tem que pensar muito, eu gosto das engenharias, das tecnologias, possibilitam justamente esse contato empírico direto, tá? Mas, por exemplo, você gosta muito da engenharia, do software, mas que alguém teve que pensar sobre isso, né? Pensar sobre software, vamos pensar aqui um pouco de computação, né? Da linguagem matematizada, do 001, né? Aí alguém tem que pensar sobre, né? Para depois o pessoal da engenharia produzir algo por cima disso. Então, a gente tem que lembrar, né, essa separação, né? Da ciência é diferente de tecnologia. Aí vocês já são craques, o Enem de certa forma, já fala isso, né? Ciências humanas e suas tecnologias, ciências exatas e suas tecnologias, justamente já destacando que são coisas diferentes, tá bom? E aí, a outra obra, que vai, de certa forma, bombar na modernidade, vai ser a obra de Maquiavel, O Príncipe,
como eu havia comentado com vocês. E essa obra de Maquiavel, ela também vai romper com algumas características, né? Primeiro, essa que eu citei, né, da ideia de uma ética, de uma política vinculada. Então, você percebe no tudo que a gente estudou na unidade passada, que de certa forma, por mais que a gente não concordasse, por exemplo, com o modelo de Platão, de uma sociedade naturalmente dividida, né, mas ele vinculava o comportamento do sábio a um comportamento ético, a um comportamento virtuoso, né, que a pessoa, o sábio, ele tinha que comandar a sociedade porque ele era virtuoso, né, a cidade de Deus só vai, de certa forma, se apresentar na Terra se as leis humanas se adaptarem à lei divina, que é virtuosas. Então, você tem uma conduta ética e política que estão juntas. No, o Maquiavel já traz, de certa forma, uma maneira de pensar que quebra, né, essa possibilidade. Deixa eu ver se mudou aqui. Estou tentando mudar, não muda. Deixa eu ver se... Tá. Então, o Maquiavel, com sua obra Renascimento, que até fiz aquela brincadeira, né? Imagina se você pudesse ir lá no Senado e poder escrever tudo o que acontece e assim em diante. Então, a primeira coisa que ele vai quebrar é essa característica do deveria ser assim, né? Que a gente deveria cultivar essa virtude humana que acredita-se que existe, né? Uma característica que o homem é bom, uma característica que tá? E ele traz o que eu chamei de realismo político, né? Ele vai, digamos que é o pai da ciência política, vai dizer, olha, você tem um regime político, tem que entender como esse regime político funciona. A partir do momento que você entende como esse regime político funciona, entende como é que funcionam seus súditos, agora, vamos trazer uma linguagem popular, é jogar com as armas que você tem. Então, ele faz esse livro pensando dentro de uma articulação política para quem está no poder, né, que são os príncipes. Gente, que vento é esse? Então, daqui a pouco eu vou sair, né? É, pensando justamente nessa articulação que no caso, para quem está no poder, para os príncipes, de certa forma, se manter no poder, porque o que ele está, que é outra coisa que o Hobbes vai trazer, né? O Estado só é um Estado se for um Estado de paz, né? A busca por paz e assim em diante. Então, a gente vai encontrar nesses autores, tentar encontrar qual é o ponto que possibilitou, né, isso que a gente chama de Estado. Aí você imaginar, por exemplo, vai fazer um experimento mental, tá? Você já nasceu, você faz essa certidão de nascimento, bonitinho, arrumadinho, e você se pensar, tá, mas antes disso, tá? E quando eles fazem isso, não é só pensando no seu território, mas pensando em todas as condições. Como é que viviam os homens antes do Estado, o Estado como a gente tem de hoje? Tá? Dentro dessas articulações. E por que que o homem, né, ocidental elaborou, né, articulou isso que a gente chama, quais foram as vantagens, será que foi uma vantagem de fato e assim em diante? Então, o Maquiavel, ele não vai apresentar esse experimento mental, a gente vai encontrar isso nos modernos, mas a gente já vai perceber nele essa vontade essa vontade não, já nos escritos dele, essa possibilidade de falar, olha, agora a gente vai ver como as coisas são, como a realidade é, não como ela deveria ser. E a partir do momento de como a realidade funciona, é que você que está no poder, seu príncipe, tem que se articular para continuar no poder, senão você vai sair. Né? Foi até quando eu li, né, da obra dele, que ele vai falar, olha, o que é um príncipe virtuoso? É aquele que sabe usar a maldade, ser mal, ele vai dizer quando for necessário, né? Ele vai dizer, né, o que é ser... Aí ele muda, né? Em vez de falar virtude, ele vai falar virtude, que virtude é justamente essa sua sagaça, né, você ser sagaz, perdão, para saber se utilizar dos seus vícios e das suas virtudes no momento correto, né? No momento que, de certa forma, possa vir a te favorecer. Então, ele vai... E a fortuna, que é embora não estou trabalhando Maquiavel, mas vocês podem cair, pode cair na obra Maquiavel, né?
A fortuna são justamente as ocasiões que possam vir a acontecer, que ele não pode controlar. Digamos que, só um exemplo, digamos que um grupo de pessoas, digamos que vocês aqui decidem fazer um abaixo-assinado para me tirar da faculdade, por exemplo. Está tendo um acontecimento que eu não posso controlar, tá? Então, a fortuna, são o que acontece. O que seria virtuoso? Seria virtuoso da minha parte, aí não sei qual seria a melhor atitude, né? Mas é você agir, se eu conseguisse sair daquela situação, é que eu me tornaria virtuosa, que poderia justamente, a partir, né, não necessariamente de ser fazer algo virtuoso, mas pelo contrário, fazer algo que poderia justamente prejudicar aquele que está na frente da liderança e assim diante, né, desse movimento. Então, a fortuna são coisas que possam vir a acontecer, que ele não tem controle, tá, na sociedade, e a virtude é justamente a capacidade que o príncipe tem para tomar atitude da maneira correta. E tomar atitude da maneira correta não é ser bonzinho dentro da ética, né? Agir de forma virtuosa, agir de maneira prudente. Não. Se for para praticar o mal, como está no trecho, né? Vou pegar aqui uma parte para a gente, do próprio Maquiavel, né? Então, quando ele fala, é preciso ao príncipe, para se conservar, que aprenda a poder ser mal, né? E que se utilize ou deixe de se utilizar disto conforme a necessidade. Tá? Então, é quando ele fala, quando ele traz aquela questão, porque por isso que é aquela frase que todo mundo conhece dele, os fins justificam os meios, tá? Porque qual é o fim? Se manter no poder, certo? Então, tudo vai justificar isso, certo? Então, quando ele fala da questão, né, que é preciso, de certa forma, que o súdito tenha uma admiração pelo seu líder, né? Mas, ao mesmo tempo, para ele não confundir isso com ser amado, porque ele precisa, de certa forma, ser respeitado, mas respeitado dentro de um temor. De acordo com Maquiavel, o amor você, né, não cultiva o amor no outro para ele. Ou eu posso fazer o que quiser aqui na turma e alguém pode simplesmente não me amar por conta disso. É isso que ele está dizendo. Agora, o temor, sim. Vai dizer que o temor depende da pessoa que está na liderança. Agora, o amor não. O amor sempre depende do outro, se ele vai te amar ou não. Isso não depende de você, a pessoa te amar. Então, né? Você pode, como ele vai colocar, você pode fazer o que quiser daquela pessoa e aquela pessoa também não lhe amar. Então, aí ele vai também falar isso. Então, precisa de práticas que fazem com que as pessoas te temem em relação a isso. Então, por isso que algumas pessoas veem o Maquiavel como com aquela frasezinha, né? Ah, você é tão maquiavélico e assim em diante. Mas, como eu comentei na aula passada, ele apenas, né, quer que esse príncipe aproveite as oportunidades, né, a coragem, e tanto de virtude pode ser tanto coragem como crueldade, tá? Porque é justamente aí tentar, de certa forma, não perder o poder, né? Não ter para ele, de acordo com alguns autores vão colocar, um Estado, não, está falando anarquia, então Estado e anarquia já são autocontraditórios. Então, uma anarquia, né? Não ter uma liderança, um Estado e assim diante. Acho que isso eu comentei com vocês, né? É isso, né? Fazendo essa reviravolta dessa ideia por uma excelência do caráter, de uma finalidade última para a vida, uma condição necessária para a sua felicidade. Então, vai ser questionado, né? Será que o Estado, de fato, tem que promover a felicidade para os seus súditos? Né? Tem, por exemplo, autores modernos, né? Não vou trabalhar ele aqui com vocês, mas é o mais recente, assim, um dos autores que eu já li, que é o Karl Popper, que tem um livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, é um filósofo inglês, que ele vai falar sobre isso, né? Primeiro que esses autores geralmente britânicos, eles têm isso em comum, né? Isso devido ao contexto social deles. Mas eles vão justamente falar que o Estado não tem que garantir felicidade, né? Não tem que, por exemplo, o Estado tem que garantir a felicidade da população. Vai dizer, não, tem que garantir a felicidade de ninguém. Até porque eu não sei o que faz cada um feliz aqui. Agora, o que eu tenho que garantir, né, são as condições mínimas
né? Para que aquela pessoa busque essa propriedade, desde que não interfira na liberdade do outro. Então, olha como parece muito com John Locke. Né? Até porque essa questão da felicidade, por exemplo, quando a gente vai ver para os antigos, é muito romântico, assim. Muito, eu falo romântico, mas não porque eu acho eles românticos no sentido, não. Eu tenho um abuso de Aristóteles e de Platão, né, que é para outro momento, para outras discussões críticas. E aí, mas aí quando a gente vai ver Febreiras, a ideia que a gente tem que felicidade é você pensar em uma sociedade harmoniosa, né? Uma sociedade onde, por exemplo, todos estão ali em plena condição de vida, de estar bem e assim diante. Essa sensação que te dá quando você vê a teoria dos antigos, né? O conceito de amizade é um conceito de amizade não particular, mas é um conceito de amizade vinculada a toda a polis. Lembrando também que polis é pequenininho, mas é justamente pensando nisso, vinculada a todos os cidadãos e assim diante. E o Maquiavel, ele já vai fazer essa separação, tá? Você ser virtuoso não é sinônimo de felicidade. Tá? A gente vai ver isso também em Kant, que é um teórico também moderno, que traz uma ética mais deontica, uma ética do dever. A gente, por exemplo, vocês podem fazer um experimento mental. Quantas vezes, por exemplo, você praticou algo por conta dos seus princípios morais, eu não estou falando dos seus princípios legais, que pode estar vinculado com os seus princípios legais, mas que aquilo te promoveu uma tristeza, por exemplo. Tá? Né? Você ser virtuoso de acordo com o padrão que é estabelecido para a sociedade, aquilo não te causou felicidade. Né? Pode ter te causado, eu fiz o que era legal, eu fiz o que era o certo, mas se fazer o certo não me causou a felicidade. A gente pode pegar exemplos muito do cotidiano, né, dos brasileiros. Imagina alguém que denuncia o filho que cometeu está fazendo algo legal, mas eu acredito que ali não vai promover uma felicidade para ela, né? O pai e assim diante, ou um amigo. Né? Aí vamos pegar situações, né? Quando você, por exemplo, esconde alguém que está fazendo. Então, tem diversas situações que vocês podem se convidar a pensar que, peraí, que você até olha, como é que em algum momento esses autores pensaram que ser virtuoso e ser feliz são algo conjunto. Tem um livro que eu li na época, quando estava na faculdade, que eu achei bem interessante, um livro do Marquês de Sade, que é Infortúnios da Virtude, que é, no caso, vem justamente desse mesmo período para contrapor justamente essa ideia de que ser eticamente correto dentro dos padrões daquela sociedade te traria algum tipo de felicidade. E aí, essa obra, né, para contextualizar o que eu estou dizendo, é a vida de duas irmãs, onde tinha uma que, né, era, digamos que Maquiavel, os fins justificavam os meios, né, para ela, né, conseguir um sucesso, né, na vida, conseguir dinheiro, conseguir aquilo que a gente acredita que é a felicidade, e tinha uma que queria ter as coisas a partir dos trâmites, né, tudo virtual. E aí tem também a questão da mulher naquele período. O que acontece, resumindo na história, que a irmã que é virtuosa só se dá mal, né? Morreu pobre, infeliz, traída, deu tudo errado com ela, né? E a outra que, de certa forma, não condiz ao que a sociedade queria, né? De uma boa mulher, de imagem de mulher, digamos que se deu bem dentro dos propósitos dela. Então, é justamente essa provocação também que vai surgir na modernidade, né? Se, por exemplo, se o Estado, e aí quando falam os representantes, quem está ali à frente, se a gente pegar o texto do Maquiavel, se ele for pensar, né, em agir sempre pensando em uma excelência do caráter, o que para eles vão dizer é que ele não vai conseguir se manter no poder, tá? Então, é quando há justamente esse rompimento da ética, né, e da política. Então, tem um caráter, aí que também entra, né, o caráter privado e o caráter público, de certa forma, se desenvolver melhor na modernidade. Mas Maquiavel que promoveu esse pensar. Tranquilo, gente? Vocês estão aí, estão vivos, está tudo bem?
Estou conseguindo me ouvir, gente? Eu liguei o ventilador porque estava morrendo de calor. Mas aí, se vocês não tiverem... Tem, professora. Ah, obrigada. Gente, cadê o slide que sumiu? Então, aqui, né, só para a gente finalizar assim, esse contexto, para a gente entrar um pouco mais para a questão do Estado moderno e do justnaturalismo. Eu tinha até separado um livro, mas acabei... Enfim, depois eu mostro para vocês, que eu também estou utilizando como referência, que é o do Norberto Bobbio, mas depois eu mostro, que eu pensei que estivesse aqui perto. Então, ao contrário, as virtudes do caráter poderiam trazer grandes malefícios ao agente se fossem utilizadas de modo errôneo. Né? Então, você percebe, o Maquiavel está dizendo isso, se a virtude de caráter pode trazer grandes malefícios. Que malefício? Você não sei, né? Aí lembra, estou falando isso dentro do contexto de Maquiavel, então é bom você separar, né? Para não pensar, então isso acontece muito hoje, pode ser também, né? As pessoas estão conseguindo se manter no poder, e não necessariamente estão produzindo, né, algo de bom para a sociedade. Aí o que acontece? É justamente isso que ele está falando. Tá? Então a gente vai ter coisas bem interessantes, né, que o Maquiavel coloca sobre, por exemplo, né, saber agradar o seu súdito, mas também saber, de certa forma, a hora de punir alguém como exemplo. Comentei algumas coisas dessas com vocês. Então, nem sempre vai estar vinculada àquela ideia de bondade platônica, aquela ideia de bondade aristotélica, e aquela também aquela ideia de bondade divina. Lembrando que o Aquino já, de certa forma, que você for lembrar uma das leis, né, já havia determinadas punições que está longe do que hoje a gente considera como punições que respeitam o que a gente chama de direitos humanos, né, e assim em diante. Então, né, o Estado moderno, a partir do Renascimento, a questão da formação do Estado passou a ser a mais importante da reflexão política. E aí eu quero muito frisar isso para vocês, né, para vocês não ficarem com aquela ideia limitada. Olha como está no slide. É uma grande reflexão política, né, a partir do Renascimento, a formação do Estado. Mas isso aonde? Na Europa, tá? No Ocidente. Se você, por exemplo, for uma pessoa muito curiosa, for pegar esse mesmo período e ver o que estava acontecendo em outros continentes, tá? Era outra coisa. Inclusive, se você for lembrar a aula de história de vocês e ver o ano que o Brasil foi colonizado, não descoberto, né? Foi colonizado com o genocídio dos índios, e ver também o que está acontecendo no continente africano, você vai perceber e se voltar para a Europa, você vai entender um outro lado da história, uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, tá? Então, toda história tem mais de um lado. E a gente geralmente, às vezes, sabe só esse, né? Oh, chegaram aqui lindos, maravilhosos, colonizaram e assim em diante. Então, você percebe que, nesse momento, o surgimento do Estado moderno é um fenômeno que surgiu na Europa e não é um fenômeno universal, tá? Depois vai ser imposto, né? Aonde eles foram passando e matando, e aí eles foram colocando, né? Esse modo de achar que o que é civilizado. Tá? Mas um acontecimento localizado que se caracterizou pela progressiva centralização de poder nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos. Então, é só para vocês destacarem, quando a gente está falando, o surgimento do Estado, isso está acontecendo, né, no mundo todo, não. É um fenômeno, né? E, de certa forma, surgiu em um ambiente específico, não é um fenômeno universal. Depois ele vai, de certa forma, se expandindo esse modo de Estado e se efetivando em outros, né, em outros continentes e assim em diante. Tá? Isso. Não sei se eu li uma citação para vocês, só um... Cadê? Deixa eu ver. Esse que eu já comentei, né, que era justamente a ideia do Estado combater a monarquia, vai ser, vocês vão perceber isso também, que aparece em Hobbes. Hobbes, ele vivenciou, né, diversas guerras civis, e ele, de certa forma, ele falou, peraí, né, a gente precisa do Estado, né, tanto que para ele, se não tiver o Estado, o homem se mata, né, o homem é o lobo do homem, e assim em diante, como a gente vai ver
né, daqui a pouco. Então, para Maquiavel, a finalidade da política é trazer a paz ao Estado. A paz ao Estado, isso não quer dizer que é a paz às pessoas, mas é para manter essa centralização, né? Ter um Estado de direito, onde tem um Estado que tenha positiva sobre os súditos. Porque imagina você imaginar um Estado onde as pessoas não têm respeito sobre as leis, né? Ou sobre aquele que está no comando. Por isso que ele vai justamente falar, né? Do príncipe ser temido, porque ele é o juiz, ele é os três poderes ao mesmo tempo. É isso que Hobbes também vai solicitar, né? Que embora ele seja moderno, ele vai apresentar um tipo de governo absolutista. Só um minutinho. Para me manter viva, tá? Então, ele está falando, independentemente seja uma república ou um principado, que tenha um regime político para que haja, de certa forma, paz entre, né, entre as pessoas, né? Então, uma paz no Estado. Um minutinho, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria destacar. Acho que eu li. Não sei se eu li essa citação com vocês, mas na dúvida eu vou ler aqui de novo, que é uma citação que eu já havia marcado do Max Weber, né? Que ele vai falar da questão do Estado moderno. Aí ele diz o seguinte: o Estado moderno, do mesmo modo que as associações políticas historicamente precedentes, é uma relação de dominação de homens sobre homens, apoiando no meio, né, da coazão legítima, tá? Para que ele subsista, as pessoas dominadas têm de se submeter à autoridade invocada pelas quais pelas, pelas que dominam no momento dado. Quando e por que fazem isso, somente podemos compreender conhecendo os fundamentos justificativos internos e os meios externos nos quais se apoia a dominação. Então, por isso que boa parte dos modernos vão fazer isso. Como é que conseguiram justificar, e, por exemplo, você imaginar que o Estado tem uma autoridade sobre você e você respeite aquele Estado, tá? E aí, por isso que ele vai colocar, né? Como isso foi feito, né? É uma das grandes questões da modernidade, entender como, o que foi que gerou esse contrato social. Né? Mas, quando a gente fala de Estado, tem que ter consigo esse poder de coesão, inclusive de violência física, como vai dizer o próprio Maquiavel. Porque senão você não tem uma autoridade sobre o outro, para aquele que, de certa forma, não vai respeitar o contrato estabelecido. E aí também vem o papel do juiz, né? Muda nesse momento. O juiz, ele deixa de ser então, assim, todo poderoso, que inclusive poderia ter os três poderes, e ele passa a ser um funcionário público para atender, né, a demanda da sociedade. E aí está sempre sobre a tutela do poder legislativo. Então, até hoje, a gente tem essa característica que vem aí já nas questões trazidas por Maquiavel. Perdão, do Estado moderno. E aí, os fundamentos do Estado moderno, direito natural e direito positivo, no século XVII e XVIII. Tá? Como a gente comentou, como vocês também já perceberam, a questão do direito natural e do direito positivo, eles já existiam lá no período antigo, né? Isso não é novidade. O justnaturalismo já não existia a palavra justnaturalismo, né? De direito positivo. Mas, né, até porque a gente pode fazer, quando a gente fala de determinadas ações, né, por exemplo, a lei do feminicídio ela é recente, quer dizer que antes existia, só não tinha um nome, uma categoria, um estudo sobre isso, para que, de certa forma, pudesse se efetivar, né, um estudo e uma lei sobre essa tal ação. Assim também com algumas terminologias. A ideia de um direito natural já estava presente nos textos de Platão, de Aristóteles, embora eles não se remetiam desta forma. Mas a ideia de que o homem tem, né, determinados direitos que são imprescindíveis ao Estado dar a eles, já se encontrava ali nos escritos.
Então, a gente vai ter um justnaturalismo moderno, que marca o período de transição entre o surgimento do Estado moderno, né, a partir do século XIII, né, com uma forma específica de poder político e a sua hegemonia definitiva sobre a sociedade civil. Deixa eu ver se está certo aqui, onde você está, do século XIX, com a afirmação, né, do positivismo jurídico, que se tornou uma doutrina oficial. Então, nesse momento, o positivismo jurídico é que, de certa forma, vai ser a base para fundamentar o Estado, o que também tem diversos dilemas que a gente pode discutir depois, né? Porque o que vai acontecer? Por mais que a gente vai ter ali John Locke, Thomas Hobbes falando, olha, o direito natural é o direito à vida, à liberdade, à propriedade, e assim em diante, tá? Todos eles vão falar assim, tá, mas isso de nada adianta se não tiver né, um direito positivo, né, um positivismo jurídico. Então, tá, que vai para além de adaptar esse direito natural a isso, pode ir muito além, né, devido às necessidades de cada sociedade ter um ordenamento jurídico diferente. E isso, na modernidade, eles já davam conta disso. Tá? Cada estado ele vai ter uma necessidade diferente e, a partir dessa necessidade, vão desenvolver seu direito natural. E aí uma outra coisa, né? O direito natural, ele passa a ser baseado pela razão. Você imaginar, por exemplo, que a gente vai racionalizar, peraí, precisamos liberar isso. Né? Imagina qualquer lei aí que esteja, tá? Por quê? Porque se não fizer isso, vai acontecer uma coisa pior. É praticamente um consequencialismo, né? A ideia de uma ética consequencialista. Então, o direito natural, ele não vai estar baseado em dizer que você, por exemplo, tem... olha, você tem direito à propriedade privada, como vai dizer John Locke. Mas o John Locke vai dizer que você tem direito à propriedade privada, e a gente vai ver quando chega nele, mas por meio da razão. Vamos racionalizar se você não tiver direito à propriedade privada. A sociedade não vai fazer sentido a vida, né, em relação ao outro. Eles vão justificar, né, o porquê você ter direito a uma propriedade privada é um direito natural. Veio de algo divino, ou está em algum documento que já veio escrito. Não, eles vão racionalizar. É você pensar, por exemplo, que alguma pessoa não precisa dizer, ela racionaliza, vai dizer assim, por que é proibido roubar? Ela vai dizer assim, em vez de invocar, né, o sobrenatural, ele vai racionalizar aquilo. Olha, não faz sentido você viver em uma sociedade onde o roubo é permitido. Porque se o roubo é permitido, o que adianta? Pode ter outras questões, né? O que adianta, de certa forma, eu trabalhar, por exemplo, para conseguir algo? Se o outro pode vir e pegar e está tudo ok. Tá? Então, é racionalizar. Então, o que garante o direito natural é você racionalizar, no caso, aquilo que você acha que é a base para se manter uma sociedade. Então, para Hobbes vai ser a segurança. Você quer viver em um estado porque você quer segurança. Né? Não adianta você viver em um estado que não tenha segurança. Único, né? Mas, por exemplo, é que você pensar, sem a segurança, é pior ainda. Estou falando de uma segurança pública, tá bom? E aí você pode pensar, mas eu tenho uma segurança privada. Mas, por exemplo, o Hobbes vai dizer isso, que a base do surgimento da própria sociedade é garantir a sua autossobrevivência. Ele vai dizer que o homem, naturalmente, ele vai, né, se autoproteger. Né? Isso me lembra até um pouco algumas coisas, né? Mãe tem disso, né? Quando, por exemplo, eu viajava muito, né? Porque eu não estudava em outro estado, então eu sempre via viajar. Minha mãe sempre dizia, né? Sem nunca ter lido o Robin, mas ela falava, senta do lado do motorista. Mania dessa de dizer sentar sempre do lado do motorista. Até que um dia eu resolvi perguntar, mas por que sentar sempre do lado do motorista? Porque ela assim, porque no alto reflexo, se tiver alguma coisa, ele vai proteger o lado dele. Ele vai se autoproteger e automaticamente, se estiver do lado dele, pode ser que também você acaba por sobreviver. Né? Então, aí é mais ou menos isso que o Robert estava dizendo, né? A gente, né, e, digamos, de uma maneira inata, a gente protege a nossa vida a todo custo, né? A autodefesa sempre está presente. E aí, por conta disso, se você não tiver um Estado que promova a segurança de sua própria vida, aí por isso que ele vai colocar, não compensa, né, você viver, né,
em sociedade, vamos dizer assim, mas aí ele está falando antes da sociedade existir. Justamente pelo medo de não ter uma segurança, é que você entra em um acordo para viver em uma sociedade. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Tá? Então, vai ter todas essas questões que vão investigar essa origem, né, essa origem do Estado, e aí a importância de saber qual a origem do Estado. Pode pensar, mas por que a gente quer saber sobre a origem do Estado? Dependendo do Estado, é com ela que vai se manter, como vai dizer John Locke, você se perguntar por que esse modelo, o que ele tem que garantir? Quando você vai lá, você vê, então a gente tem direito a isso, a isso, a isso, a isso, é por conta da própria função da origem do Estado. Então, se o Estado, o que me faz ter um contrato com o Estado é isso, então é isso que ele tem que me garantir. Me garantir o básico, né? O pilar que ele tem que me garantir é esse. As outras coisas eu posso conseguir, né? Com o trabalho e assim diante, como a gente vai ver depois. Mas alguns pilares ele tem que me garantir. Porque é você pensar, como vai dizer alguns autores, tá, então o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não tenho nada, eu não tenho segurança, eu não tenho educação, não tenho saneamento básico, não tenho... Então, para que eu vou respeitar o Estado? Né? Então, para que eu vou pagar os impostos? Tá? É justamente por isso que esses autores vão falar sobre isso. Porque se você sabe qual é o seu direito, né, você também você vai ter os seus deveres e vai cumprir também com aquela função. É por isso que Kant, né, que é um dos autores que a gente vai estudar, vocês estão percebendo que eu falo um pouquinho de né, cada um tem uma concepção diferente, vai falar que não adianta você ter uma sociedade onde as pessoas não são educadas para entender o funcionamento dela. Porque se elas não entendem o funcionamento delas e não sabem qual é o seu papel, vai ser uma sociedade baseada no medo e uma fragilidade. Né? Então, se a pessoa ali, por isso que dentro da filosofia a gente tem três categorias, né? Tem a pessoa, tem o indivíduo e tem o cidadão. Né? O cidadão é quando a gente fala a palavra cidadão quando a gente está dentro da filosofia política. Quando a gente está falando sujeito, a gente está dentro do campo da ética. Né? E aí o outro é do campo, digamos, do humano, né? Biológico e assim em diante. Então, né, todos esses autores vão justamente frisar, embora tenha outros críticos, mas depois, quando chegar neles, a gente pode discutir sobre, eles vão justamente frisar na questão, peraí, né? Eu tenho que entender qual é o papel do cidadão, qual é o papel do Estado, para justamente começar a questionar, inclusive, a funcionalidade do ordenamento jurídico, qual é o papel do juiz, qual é o papel do legislador, qual é o papel do rei e assim em diante. Enfim, né? Então, eles, como bons filósofos do seu tempo, eles vão entender, vão tentar remontar, né, resgatar ali todo um arcabouço histórico também, teórico e filosófico, para dar conta dos conflitos que eles estão vivenciando. Então, é muito importante também te destacar isso, né? Porque a gente pode estudar esses filósofos, por que eles estão discutindo sobre isso? Nenhum deles estão discutindo isso de uma maneira aleatória, né? Embora a gente não faça uma história da filosofia, né, ou uma história da humanidade, mas quem for resgatar lá essas horas de história, por isso que eu falo, ver o século, o tempo que está acontecendo em cada país, né? Então você percebe que são filósofos que estão pensando sobre os problemas do seu tempo, tá? Por exemplo, não faz nenhum sentido a gente falar de Estado no século XIV aqui no Brasil, tá? Século XIII e assim em diante. Então, eles estão tentando, de certa forma, estão criticando em alguns momentos, né, o modelo, né, o modelo de regime político do qual se encontravam seus países, seu Estado de Direito, e propondo soluções. Todos eles estão fazendo isso. Todos eles estão vivenciando guerras civis e estão, de certa forma, se questionando que civilidade é essa, né? No caso. Não, na verdade, nem todos, né? O Hobbes, pelo contrário, né? Está falando justamente dessa selvageria humana. Uma sociedade deixada à manipulação. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer. Deixa eu pensar aqui. Consequentemente, uma sociedade deixada ou começada a ser manipulada.
É porque você estava falando sobre a não ter direito à educação, né? Que o Estado não pode promover segurança e tal. Então a sociedade vai ficar cada vez mais fragilizada. Aí ela vai ficar cada vez tendenciosa a se Ah, manipular. sim, exatamente. Ah, tá, entendi. E aí acaba você, por exemplo, muito obrigada pela reflexão, Marcela. É você, por exemplo, ver pessoas aqui, vem aquela questão da meritocracia, né? Mas você, por exemplo, achar que o Estado não deve. E aí tem que lembrar, cada Estado, até isso eles vão colocar, né? Cada Estado nacional é um Estado nacional. E tem que ver a origem dele para você promover o que é seu direito. Então, por exemplo, você pensa, mas eu não tenho que te promover isso. Você tem que conseguir. Mas será que é você que tem que conseguir ou tem dentro do seu faz parte do seu contrato social você ter direito a isso, ter acesso a isso? Né? Aí, como você colocou, se você não sabe quais são os seus direitos, aí você. Né? Só que algo que a gente pode pensar isso de uma questão. Né, envolve outras questões quando tem o Brasil, questões mais macro, né? Que, de certa forma, traz questionamentos para além dessa leitura simplória, né, que de certa forma a gente acaba fazendo na sala de aula, porque muitas pessoas podem saber, né, que tem direito a isso, mas não tem o quê? Não estão no espaço de poder. Então também não adianta, né? A gente pode falar assim, eu sei que eu tenho direito a isso, mas chegando lá e você barrada, porque não vou ser ouvida, aquela pessoa tem autoridade, ela vai, né? Pode me esmagar, pode me tirar do cenário. Então, a gente também envolve outras questões. E aí, como você colocou, Professora, e a triste realidade do Brasil é que eu acho que cerca de 30% da população conhece todos os seus direitos, né? Pouca gente tem esse conhecimento. aí eu não sei dados, mas se a gente for pensar em imensidão do Brasil, né, eu estava conversando para vocês, porque a gente vive em uma bolha tão grande, né, eu estava conversando, eu tenho com uma tia minha que ela é assistente social, né, e a gente fica nasceu aqui em São Luís, a gente sabe de várias histórias, mas a gente percebe que realmente, de fato, a educação não chega, porque a gente fala, hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tem um computador, mas aí vem uma questão, nem todo mundo tem educação para fazer o crivo das informações que chegam até você, tá? Que aí já é uma outra questão que envolve, como você colocou. E investir em educação, pegando aqui a fala de Marcelo, é você não ser manipulado. E quando eu falo educação, não é você saber matemática, decorar saber a tabela periódica. A educação, quando a gente fala, é uma educação pensando justamente uma educação crítica, né? Que você, de certa forma, saiba fundamentada que isso não quer dizer que todo mundo vai pensar igual, não. Pelo contrário, a educação promove que todo mundo possa pensar de maneira diversificada, mas promove que, de certa forma, você não seja sempre levado a partir de determinados pontos sem fundamentar por você mesmo. Mas, enfim, o que eu queria compartilhar com vocês, que me veio agora com a fala, eu acho que foi do Paulo, é que a gente tem aquela ideia que, de fato, todo mundo tem um acesso ao conhecimento das coisas mais básicas, né? Como, por exemplo, como é que se chama? Sobre educação sexual. Então, ela foi para o município, não vou falar que é o município, né? E quando ela me contou, eu falei, você tá brincadeira comigo, né? Porque não acredito que em pleno dia 23 foi ontem que a gente estava conversando, em pleno 2020 tem pessoas que... E nesse município, as mulheres tinham muitos filhos, e a gente daqui tem uma mania de certa forma, olhar que lá, esse povo, pelo amor de Deus, né? Em pleno século XX não sabe o que é uma camisinha, não sabe o que é uma laqueadura, não sabe... Só que a gente esquece que eles são de uma realidade diferente da nossa. Né? A gente esquece que determinadas informações não chegam de maneira fundamentadas. Então, enfim, resumindo a história, né? Então, ela foi lá e pessoas... A mulher mais nova tinha 4 filhos, né? E isso era considerado pouco, era 4, 8, 10 filhos. E o choque, né, para assistência social, foi querer entender o porquê disso. Enfim, conversa vai, conversa vem, e ela pega e fala assim, gente, vocês já ouviram falar? Ela foi para resolver outra coisa e acabou entrando nesse assunto com as mulheres, né? E da cooperativa. Vocês já ouviram falar em laqueadura, sobre isso? E quando ela falou isso, a primeira coisa que a mulher fez foi se benzer. Então, ela focou nisso, né? A gente tem que ter sensibilidade para as coisas que estão ao nosso redor. Então, ela ficou muito curiosa, falou, por que ela se benzeu quando eu falei a palavra laqueadura? Então, ela foi se informar, né, daquele povoado, era um povoado. Por que você se benzeu? Não, porque
Aí todas as mulheres foram falar, não, aqui existe uma história que a mulher que faz laqueadura, ela fica doente todo o tempo, ela pode morrer mais rápido, o homem não vai gostar mais dela porque não dá mais prazer. Então, olha ali, ó, olha o tanto de crenças, né, de informações, que não são informações da internet, mas que vêm de todo um percurso histórico, que a gente, por exemplo, desconhece, pensa que, em 2020 todo mundo sabe essas informações, né? E ela falou, não, ela foi contar, olha, por exemplo, eu tenho 20 anos que já fiz cirurgia, e elas ficaram sem acreditar, falou, sério mesmo, você não está mentindo pra gente? Porque que a gente sabe que essa laqueadura, não, essa operação, tanto para a mulher, acelera a morte da pessoa, e assim em diante. Então, o que sabe, né? É a falta de uma educação sexual, né? Nesse sentido. Porque até quando a gente fala de educação sexual, a pessoa pensa outra coisa, né? A gente já sabe, essa discussão a gente não é para disciplina, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, o acesso ao conhecimento não chega para todo mundo. Tá? E se você quiser, para você experimentar isso, converse com uma assistente social que vai lá mesmo para o povoado, né? Que não fica aqui só em algumas questões clássicas, mas que vai lá, que trabalha com o pessoal do povo, para você ver o tanto de histórias que surgem a partir de determinados contextos que impossibilita isso, né? E a partir do momento ela promoveu lá, levou um médico para falar mais sobre isso e assim diante, e mesmo assim ainda vai ter pessoas que vão ficar. Porque imagina você ser criada, né? Por exemplo, sempre fui criada, minha avó falava, não come a jussara com fruta, que faz mal, não é? E aí, por mais que eu saiba disso, sempre me dá um friozinho, eu como aquele sorvete lá que já vem comigo, meu Deus, mas me dá uma agonia, né? Então, o que acontece? A gente tem, de certa forma, manga com leite, né? Então, imagina tudo aquilo que tinha um também, que dá cólica, quando você toma manga com leite. Se você, por exemplo, tomar suco de limão, pé de mexer, você vai sentir muita cólica. Mexer suco com... Então, você tem uma série de crenças, né? Certo? Que por mais que alguém te favoreça aquele conhecimento, mas se ele não for justamente como eles querem falar, né? Não adianta só você falar, não faz mal, né? Você tem que promover o conhecimento. E o conhecimento não é você jogar para a pessoa. O conhecimento é você possibilitar que ele, com a sua razão, possa chegar naquele mesmo resultado que o homem possa chegar. Óbvio, com a linguagem deles, né, com a maneira de vivenciar deles. Então, as informações não chegam. Então, é muito fácil, como o Marcelo colocou aqui, a manipulação, tá, de qualquer informação. Né? Imagina se aqui, né, vamos pensar que a gente tem aquela ideia que quem está na capital tem mais acesso à informação e mais possibilidades, vamos pensar desta forma, tá? Mas a gente percebe determinadas situações que você pode encontrar alguém acreditando que a Terra é plana. Eu posso estar falando isso agora e tem alguém que acredita que a Terra é plana, tá? Ok? E aí, né, você fica, né, justamente nesse impasse de como que as informações verídicas vão, de certa forma, combater, né, determinados conhecimentos, crenças, que a pessoa quer acreditar, porque quer acreditar, vamos pensar nesse contexto, que teve também acesso ao conhecimento, mas quer acreditar nisso. E aí você percebe, né, que há se você for pensar que boa parte no Brasil, estuda em escolas públicas, e você vai ver as condições da escola pública, boa parte das vezes ela não favorece, né? Não promove o conhecimento. Tá? O conhecimento, e aí, como eu falo, quando eu estou falando conhecimento, eu não estou falando de você decorar a tabelinha da verdade, a tabelinha periódica, saber dar nome para todos os componentes da ligação do carbono, saber tudo da língua portuguesa, mas é ter condições, né, de fundamentar o seu conhecimento, né, de saber dialogar, né, o famoso pensamento crítico e assim diante. Então, é isso que os autores estão tentando pautar, né, na Idade Moderna, né, de certa forma, tentar justificar, né, a origem do Estado, e com essa origem do Estado eu consigo justificar o que é direito de cada um. Né? E aí, eu justificando o que é o direito de cada um e todo mundo tendo conhecimento disso, tá, vai haver um respeito sobre aquele ordenamento jurídico.
E havendo respeito sobre esse ordenamento jurídico, eu vou ter um estado de paz. Ah, mas aí vai acontecer que vai ter alguém que sempre não vai desobedecer. Pode entrar no contrato, mas vai querer bagunçar. Aí vem, ele vai dizer, esse Estado tem que ter também um poder de coesão, inclusive de violência física, para, de certa forma, romper aquele que está tirando aquela paz. Tá? Tem um texto, porque eu vou ver se eu consigo trazer para vocês na próxima aula, que eu acho muito interessante, não concordo com ele, mas eu acho muito interessante como o Hobbes vai tirando uma lei da outra. Ele inicia falando dessa autoproteção, daí ele vai tirar a liberdade, propriedade privada, respeito à injúria, né? Ele tira de forma natural, racional, né? Racionalizando, né? Ele vai tirando vai tirando leis que devem ser estabelecidas dentro de um Estado. É bem interessante. Sim, né, Paulo? E aí, todo mundo acho que já assistiu, né, esse documentário, todo mundo ficou meio que, tipo, passado, né? Mas que a gente sabe que não é novidade. Na internet, a gente é um produto, né? Que a gente é vendido. Aí todo mundo ficou meio que assustado quando assistiu o documentário. Qual documentário? Dilema das Redes. Vocês já assistiram, gente? Esse documentário? Alguém? Né, que são alguns funcionários, né, das grandes empresas de comunicação, pois assistem. É muito bom te dar um alerta também, né, para você entender que a internet não é imparcial, ela não é neutra, né, e que ela, de certa forma, tu é um produto onde ela está vendendo as coisas. Professora, Oi, eu também, eu estava mas eu vendo acho que aqui todo que mundo... o próprio dono do Facebook, ele coloca assim adesivos na câmera do notebook dele e também no fone do computador, tá entendendo? Porque ele acredita que podem estar ali, no caso, ali espionando ele. Tu acredita, não? Quem nunca, por exemplo, falou alguma coisa no celular e quando abriu o Instagram, o que você estava falando não apareceu lá para você comprar? Você está E conversando sobre o professora, por computador. exemplo, aquele jogo Pokémon Go, né, que fez muito sucesso. O dono do jogo, ele era dono de uma empresa de rastreamento que era associada ao Google. Aí você tinha que, para jogar esse jogo, tinha que liberar lá a localização do dispositivo. Então, de alguma maneira, eles estão, como a gente, rastreando a gente, analisando o que a gente faz. E vendendo os produtos, né? Nájila, você ia falar alguma coisa? Não, não. Tá. Então, né, esse documentário foi justamente, não era um alerta, isso, eu acho que, assim, se a gente for pensar, isso não era, de certa forma, uma novidade. Talvez quando a gente ouve, né, os próprios engenheiros, né, de software, né, os próprios designers falando sobre, te dar um alerta. Eles falam, por exemplo, no final, meus filhos nunca que vão ter celular antes dos 16 anos, por exemplo, né? Na minha casa, ninguém usa celular. E aí, até o próprio repórter fala, né? Engraçado, você produz isso, mas seus filhos não podem usar ele. Por isso, porque eu sei o que eu produzo, né? Eu sei o que eu coloco no mercado. Então, traz justamente essas indagações, porque eles vão colocar, né? A internet, você é um produto onde eu estou vendendo vocês para uma série de outras empresas, né? Que é justamente isso que você está colocando, Paulo. Então, quando você entra no Instagram, vai começar uma disputa, né? De vender os produtos para vocês. Então, naquilo que você vai, eles vão saber no teu perfil e vão te colocar coisas que você vai te agradar. Então, vai te vendendo para uma série de patrocinadores que estão ali pagando para isso. Então, aquela ideia de que há uma neutralidade, uma imparcialidade, não. É só a partir do momento que o Brasil tiver alguma política para isso, que não tem ainda. Né? Uma política, que é justamente o documentário falando sobre isso. E aí você fica, de certa forma, como diz Marcelo, meio com medo, né? Porque você percebe o quanto o poder que a internet tem de promover guerras, por exemplo, guerras, mostra inclusive algumas guerras civis, e sim, necessariamente levar a culpa por isso, né? Porque eles só dão um impulso porque as pessoas promovam, né, aquilo, né? E aí essa mentalidade que a falta de educação que a gente tem, né, de certa forma saber dialogar,
né, com opiniões plurais, sim, de certa forma sair na confusão, é um ambiente ótimo, né, para desestabilizar, né, determinados setores. É daí que vem, né, Nájila, é importante também a gente falar sobre isso, né, como que a gente vai confiar? A gente foi muito educado, e aí eu trago um pouco se a gente for, por exemplo, ver um pouco da filosofia oriental, né, que eles têm muito essa ideia de uma memória cultural, né, de aprender com os mais velhos, enfim, mas o que eu quero trazer aqui em jogo, que é importante também nessa discussão da contemporaneidade, é quando a gente fala assim, poxa, como é que eu vou, de certa forma, saber o que está na internet é correto ou não? Primeiro que a gente tem uma grande dificuldade de aceitar uma opinião, isso é de modo geral, né? Imagina que você acredita em uma coisa, né? E vem uma pessoa e contra-argumenta muito bem sobre isso. A primeira coisa que a gente tem é a ideia de, peraí, vou procurar alguém que fala muito bem a minha opinião para combater aquele, né? A gente não tem aquele negócio, será que eu posso estar errado e vou analisar o que o outro está falando? Mas, enfim, além dessa abertura por exemplo, falar, eu posso estar errado da maneira como eu vejo o mundo, a gente tem que também, de certa forma, buscar pessoas de ambas as falas que possam, de certa forma, promover estudos sobre isso e apresente dados para vocês. Hoje a gente tem revistas especializadas, tem pessoas da área que estudam, vê sempre, né? Hoje a gente tem os currículo Lattes, né? Eu acho que algum de vocês já podem ter, né? Não sei. Mas tem o currículo Lattes, onde você vai perceber se aquela pessoa é confiável naquele assunto. E lembrar, né? A gente tem muito isso, né, na nossa cultura. Eu falo agora cultura brasileira. Que, por mais que você tenha, por exemplo, uma pessoa como referência, né? Uma referência, né, como é que a gente fala lá, um guru intelectual, é lembrar que ele não vai dar conta de tudo no mundo. Pode ser bom em uma coisa, mas espera aí, será que ele vai ser... ele é químico, ele ganhou o prêmio Nobel em Química, ele ganhou em Química, ele não ganhou em Política. Será que ele entende de política? Né? Então, saber que, por exemplo, você tem que, até mesmo com aquela pessoa que você acha que se ele disser isso, eu vou fazer. É você ser crítico também em relação a ele, também porque você possa discordar com ele e procurar pessoas que, de certa forma, possam dialogar e ampliar aquele conhecimento. Porque, de fato, na internet você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar pessoas falando que a Terra é plana, né? E você vai encontrar pessoas fundamentando isso. Você vai encontrar pessoas dizendo que não está tendo aquecimento global e vai encontrar fundamento. Agora, lembrar, depois, vai a fundo, não fica só naqueles 10 minutos que a gente, né, vê os nomes, né, vê quem está na frente, vê os institutos, o que está fazendo, se aquele for do seu interesse, de fato, para discutir. Porque senão, realmente, como a Ana colocou, está muito difícil de você, de certa forma, né, é tanta... Até eu acho que tem uma do filme, né, que não é de informação, é de desinformação. E professora? Oi, Otávio. Isso é uma coisa assim que é muito avaliada hoje em dia. Nos Estados Unidos mesmo é debatido que no período das eleições, lá em 2017, quando o Trump ganhou, teve manipulação por meio da internet, que tem um homem específico, que ele é russo, que dizem que foi vazado por uns hackers, que ele foi contratado pelo Donald Trump para criar um certo tipo de algoritmo que espalhava fake news pelas internet, com o intuito de degrenir a imagem de outros concorrentes dele. E logo posteriormente, lá nas eleições no Brasil, foi visto que um dos filhos do Bolsonaro tinha entrado em contato com esse cara, já vazou também na internet por meio de alguns hackers, que tinham usado o mesmo tipo de algoritmo aqui no Brasil, tanto que hoje está rolando até a CPI das fake news em Brasília, onde é debatido se houve mesmo tudo isso, onde várias pessoas já foram chamadas para darem depoimento, e é um processo que vai levar algum tempo, porque esses algoritmos existem. Eles usam até robôs para hackear contas. Isso já aconteceu comigo, na verdade. A minha conta no Facebook foi hackeada. Em todos os grupos que eu estava, postaram um vídeo de apoio ao Bolsonaro. E quando eu fui falar com um amigo meu que ele trabalha com engenharia da computação, para a gente rastrear tudo isso, estava dando um VPN, que é o código de rastreio,
de um lugar na Flórida, sendo que eu nunca saí para fora do Brasil. Então, todo esse sistema de hackeamento não é algo simples, é algo bem organizado, é algo bem estruturado, que é realmente feito com o intuito de denegrir a imagem de outras pessoas para que outras possam se sobressair. Então as pessoas não estão levando em consideração se uma notícia que está na internet é verdadeira ou falsa. É porque é aquilo que eles dizem. Se está na internet é porque é verdade. Vão acreditando em tudo. E o WhatsApp e o Facebook hoje em dia viraram uma fonte de desinformação muito grande. Porque uma pessoa vai repassando para outra, sem terem o menor conhecimento, sem terem a menor noção se aquilo que está ali é verdadeiro ou falso. Simplesmente vão passando e vão acreditando naquilo. E aí, até esse exemplo que você deu é bem interessante, porque eu, inclusive, até chamei a atenção isso, e aí a gente fala assim, isso não é só, eu comecei com um exemplo falando do pessoal do interior, mas quantas mensagens vocês já não receberam no WhatsApp falando de consultas que estão acontecendo? Eu já recebi até da cura do câncer, né, para você ligar para um número, né, para você coisar, e várias pessoas ganham coisa nesse copo, e pessoas que se consideram informadas passando isso, né? E aquela ideia, a gente cheque aquela informação, como você colocou, a gente vai muito nesse impulso, né? Como você colocou, eu acredito, que é uma crença que eu acredito, então você abraça ela sem nenhum crivo, né? E aí o que acontece? Outro ponto que eu colocou que eu achei interessante, é Igor, gente, o Otávio, perdão, o Otávio colocou, é que esse sistema é um sistema extremamente complicado. Nem a gente consegue entender, a gente está falando sobre ele, mas a maneira como ele se articula é extremamente fora do nosso convívio. A gente não tem nem educação ainda, em alguns países já tem isso, você aprende computação já no ensino básico. Então, você não sabe nem como é que funciona para você evitar. Né? Você, quando entra, por exemplo, não sabe nem utilizar um computador que tem um Linux, porque você está tão acostumado com esse modelo Windows, que se você for para um Linux, você se embanana todo. Então, há uma dominação, né, de certa forma, inclusive do próprio sistema que a gente tem em relação a isso. Colocou, então fica muito frágil, a gente fica refém, porque a gente não entende, não sabe como ficar seguro em relação a isso, como evitar isso, e aí a gente cai de uma maneira, quantos golpes, né, a gente se considera informado, mas cai, quando a gente vê ali no jornal, assiste várias pessoas caírem em golpes de rede, que se considerava, perdão, a gente se consideram pessoas informadas, né? Mas eles vão se atualizando, e é uma estrutura muito grande. Como voltando ali ao documentário, eu fazendo propaganda no Netflix, não estou nem me pagando, né? Mas ele vai falar justamente essa questão que vocês estão colocando. É algo que não é aleatório, é uma empresa, né? Uma empresa que, de certa forma, entende sobre isso, tem os nossos dados, e como é que eu vou utilizar isso a favor daquele que me paga. Então, é como colocou, não está em questão de ser verdadeiro ou falso. Você está pagando pelo serviço, eu vou lá, olha, eu quero que você faça uma série de notícias que fale aqui que a cabeça do Otávio, né? Como, por exemplo, fizeram, né? E aí, eu vou lá, né? De certa forma, por exemplo, espalhou a notícia, ele consegue, de certa forma, desmentir o que foi passado com um grupo próximo, mas vai passando, que vai passando, que vai passando, vai chegar um momento que ele não, a verdade não vai conseguir competir com a velocidade da notícia passada, não vai conseguir, tá? Ele consegue, por exemplo, falar com as pessoas mais próximas, mas não vai conseguir na mesma velocidade, porque a gente sabe que tudo que é jogado na rede é muito rápido, gente, é muito rápido. O alcance é diferente. Até ele perceber que foi clonado, que a notícia foi passada, ali metade, meio mundo já vinculou as informações. Então, realmente uma coisa que vai sobrar para vocês daqui a alguns anos, né? Para vocês, alguns anos não, para agora, né? Para resolver questões vinculadas a isso, né? O que acontece na internet, nas redes de direitos, né? O que esses aplicativos têm que fazer da forma proibir determinados tipos de serviços, né? Porque, por exemplo, fala que tudo que tiver para criança não pode ter propaganda. A gente sabe disso. Porque é uma coisa que, inclusive, é bem interessante, porque quem está fazendo, quem, por exemplo, estuda os engenheiros que estão lá no Vale do Silício, eles não são psicólogos de criança, eles não são pedagogos, eles não são professores, eles estão fazendo um produto para ganhar o dinheiro deles. Tá? E aí, por exemplo, quando você coloca, né, lá uma criança de 5, 6 anos, pega aquele, assiste YouTube,
não está passando pelo crivo da questão que tem da lei do Brasil, que ele não pode assistir propaganda. Ele vai lá aquele anúncio, ele vai assistir o desenho dele, mas vai jogar um anúncio lá. E aquele anúncio, de certa forma, vai incentivar aquela criança. Então, tem uma série de questões que ainda precisa a gente resolver em relação às redes sociais e à nossa sociedade. Né? Percebe-se também, o estudo do documentário é dos Estados Unidos, né? Mas talvez alguém possa ter alguma pesquisa aqui no Brasil. Como depois das redes sociais aumentou a ansiedade, a depressão, o suicídio, né? Todas essas doenças psicossomáticas, elas aumentaram. Tá? Então, a gente pode, né? E por que isso? Então, isso também está no âmbito do direito, gente, né? É uma série de outras áreas que, de certa forma, tem que dialogar para tentar resolver, pensando ali, né, de resolver algumas questões na sociedade. Eu vou propaganda? Vai de fazer propaganda no Netflix, não estão me pagando. Certo? Mas é justamente para trazer essas questões, né? Porque quando a gente está falando do Estado moderno, não está fora do assunto, tá? É você pensar, por exemplo, essas questões. São problemas atuais para serem resolvidos. E aí você pergunta, cabe ao Estado resolver essas questões, ou é falar assim, olha, cada um que se vire, tá? Faz parte, por exemplo, esse é um serviço do Estado ou não? Então, quando, por exemplo, o Estado moderno, né, esse grupinho que está falando de Estado moderno, o surgimento do Estado moderno com uma característica específica, eles estão justamente colocando essas situações. Né? O que de fato é papel do Estado e o que não é papel do Estado. O que é papel da família, o que é papel do Estado, o que é papel do indivíduo e assim diante. E todos os autores vão discordar em alguma coisa, eles não concordam em tudo. Tá? Eles não concordam, a única coisa que a gente vai perceber que eles concordam é que é preciso o Estado. Aí cada um vai dizer por quê, né? O Rousseau, por exemplo, acredita que o Estado foi o Estado moderno, né, é um produto horrível. Mas ele fala, não tem mais como a gente viver fora do Estado. O que vai ser preciso, aí ele fala, né, ele vai para a educação, um outro tipo de ser humano. Esse ser humano que a sociedade civil produziu é um ser humano pensando sempre, ele vai dizer, um ser humano artificial, assim como o Hobbes também vai dizer, né? É um ser humano artificial, um ser humano que, de certa forma, não promove a paz, é um ser humano individualista, isso no perfil de Rousseau. Então, a gente vai ter uma série de autores que vão pensar esse Estado e questionar. E cabe a gente hoje, de certa forma, pensar esse Estado. Então, por exemplo, as provocações que eles fazem não é para a gente decorar. As provocações que eles fazem é para a gente pensar na nossa sociedade atual. Né? É pensar no Brasil, é pensar no Maranhão, é pensar no São Luís, pensar dentro de uma localidade. A filosofia jurídica ela não é feita para vocês decorarem o que esses autores fizeram, até porque eles já resolveram, né, o que eles tinham que resolver, né, eles foram influentes, né, dentro do estado deles. Se a gente for pensar a Inglaterra, por exemplo, até hoje funciona lá. Mas e aí, como é que aqui vai funcionar essas questões? Será que o Estado está garantindo que aquilo que, de certa forma, é prometido de direito? Como é que vai ser feito isso? Quais são as questões atuais que devem ser promovidas? Eu já vou liberar. Só mudando aqui. Aí, um outro ponto que é importante chamar a atenção, com o Estado moderno, por exemplo, é aqui que está essa parte, por exemplo, quando a gente pensa o período antigo e o período medieval, as leis eram diferentes, se você, por exemplo, era um escravo, se você era um súdito, se você era um rei, se você era do clero. Era como se fosse uma lei para cada um. Com o Estado moderno, não, é aquela ideia que todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo passou a ser cidadão. A lei passou a ser a mesma para todos. Não depende mais, né, de que ordem você está, de que casta você participa. Não, o Estado moderno ele faz justamente esse equilíbrio, por conta justamente disso. Espera aí, tá, o que faz uma pessoa se submeter a uma condição estatal? Então, ele vai dizer, então precisa pelo menos ter um equilíbrio aí, né, em relação ao direito.
Gente, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Já são 13h40. Como eu quero, de certa forma, liberar vocês mais cedo, porque eu quero corrigir prova, de fato, sou sincera. Eu posso ir direto até umas 4, né? No do intervalo, aí umas 4h10, 4h05, eu finalizo? Pode ser? Ou tem um problema, vocês querem um intervalo para eu ir até 5? Pode sim, professor. Olha, gente, de repente ouvi vozes diferentes. Olha, tá vendo? Falou e terminar. Obrigado pela parte que me toca, né? Vou terminar mais cedo, pronto. Me senti muito importante sexta, agora. Muito professora. obrigada. É só a Certo? professora falar em terminar mais cedo que todo mundo se manifesta. Eu me senti até importante agora. Obrigada. Tá? Então vamos lá, eu vou direto e aí umas 4h, 4h05, eu libero vocês, tá bom? Sobe aqui um pouquinho. Então, vou pular que eu já fiz essa citação do Max Weber. Também já comentei isso aqui com vocês, é porque eu falo, e aí depois que eu... Aí a questão que o juiz vai ganhar, né? O juiz perde sua autonomia e passou a ser um funcionário público ligado ao Poder Judiciário, a qual, por sua vez, é subordinado ao Poder Legislativo. Então, você percebe que a gente também vai ter essa característica, pelo menos é para ter, né? O direito positivo passa a ser o verdadeiro direito a ser aplicado pelos tribunais. Então, embora que eles apresentem um justnaturalismo, tudo quem vai legitimar a ação, né, do juiz vai ser aquilo que está dentro do direito positivo. Tá? O Estado moderno começa a desenvolver a estatização da produção jurídica. O que é isso? Cada Estado vai ter o seu ordenamento, as suas necessidades. E aí, se você for refletir um pouco, está conduzente com aquilo que eu falei lá no início, né? Com a ideia do materialismo, do empirismo. John Locke vai dizer, olha, as relações, a necessidade, né, o que eu estou chamando de um direito natural, não é a ideia de um direito natural que está, eu sinto a necessidade que eu tenho que ter propriedade privada. Não, então, assim, é a questão da racionalização da necessidade que me faz ficar em um grupo, por exemplo. O que me faz pertencer a determinado grupo é porque tem isso, isso e isso. Então, é justamente isso que ele está colocando. Então, vai começar justamente essa divisão dos estados, do Estado, né? O Estado de Direito, o Estado Nacional. E passa a ser a União, a única instituição responsável pela criação do direito. Então, a partir do momento, o Estado é o único poder coercitivo, né? Ninguém pode chegar aqui, então, ele tira o poder do juiz, né? O legislador ele só tem poder se ele, de certa forma, pertencer, né, a sua função estiver legitimada pelo Estado, porque é o Estado que é o único responsável pela criação do direito. Apenas o Estado. Né? E aí é uma coisa até meio que bem abstrata, né? Porque quando você fala quem é o Estado, é quem está no poder, quem é que está no poder naquele momento, se você for pensar o conceito de Estado, não. Porque se você for pensar no conceito de democracia, também não. É aí que está, quando alguns autores da filosofia do direito falam, o grande dilema, né, do direito com o Estado. Né? Eu acho que eu já até trouxe essa questão para vocês. Por quê? O direito tem justamente como objetivo inibir, né, a violação, né, essa ideia de, por exemplo, alguém que está no poder se achar, inclusive, mais poderoso do que a própria instituição, a Constituição. Então, é o direito que garante. Epa, calma aí, né? O Estado está acima, inclusive, de quem está à frente. Só que o que acontece? Quem é que cria, né, essas normas? É quem está no poder. Então fica essa coisa, né? Peraí, como é que fica essa relação? Tá? O direito tem como objetivo, né, de certa forma, limitar um poder absolutista, mas, ao mesmo tempo, quem está fazendo essa limitação é quem está no poder. Então, como é que isso vai dialogar? É uma das grandes questões. Aí que vem a questão da ética também, né? A questão da política, discutir isso. Como assim, Esther? Eu me perdi aqui, né?
Obrigada, me ajuda muito na minha autoestima, comandante. Como assim? Coloca aqui no chat. O justnaturalismo moderno, embora tenha suas origens, tá, no justnaturalismo antigo e medieval, possui características específicas, tá? Justamente porque não vai estar mais vinculado à ideia de uma teologia. Esse direito natural, ele vai ser leigo, ele vai ser laico, tá? É justamente assim, é como você imaginar, né? Não foi assim, mas você sentar, imagina que você, por exemplo, na sua casa, a sua mãe e seus pais, ou se você, enfim, vocês entram em um... Gente, o que aconteceu? Saiu para mim o slide. Vocês sentam um momento, para compartilhar de novo, e vão determinar regras para casa. E decidem que vão agora. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos estabelecer uma regra, tá? Aí você começa a dizer, olha, eu acho que a gente deve todo dia jantar junto. Pô, você começa a determinar. E aí aí digamos que alguém questiona isso. Aí, não, vamos trazer aqui, vamos refletir, então. E aí vocês entram em um acordo, a partir de um diálogo, a partir de uma racionalidade, até chegar em um acordo que todo mundo, ok, né? Então, todo mundo vai ceder um pouco da sua liberdade. É isso que eles vão colocar. Por que que a liberdade é uma base no direito moderno? Não é porque a liberdade está vinculada de você poder fazer tudo o que você quer, mas a liberdade está vinculada de cada um, de certa forma, como vai dizer Hobbes, ceder um pouco da sua liberdade para poder ter liberdade. Tá? Por que que hoje você tem o direito de ir e vir? Porque você tem um contrato dizendo que você não vai impedir o outro de fazer o mesmo. Tá? Então, você cede para poder ter a liberdade. Tá? Então, você percebe que é uma liberdade vinculada ao dever, né? Ao comprometimento com aquele contrato. Por isso que algumas pessoas têm aquele conceito de liberdade, assim como, para mim, liberdade é fazer tudo o que eu quero. Na filosofia não é assim, nem na filosofia política. A liberdade sempre está vinculada a você pensar que o outro também tem. Então, se o outro também tem, você não pode invadir a liberdade do outro. Então, você tem uma liberdade comprometida, né? Por garantir a liberdade do outro. E aí, depois a gente vai ver como cada um articula dentro de um nome. Ah, tá. No caso, com a minha autoestima, né, Steph? Precisa acabar agora. A função, né? A sua função principal é política e consiste em estabelecer, pelas doutrinas do direito natural dos cidadãos, né, os limites específicos ao direito, produzidos pelo poder estatal. Olha aqui, ó, os limites específicos do direito. E aí vão ter, né, os liberais, que a gente vai ver como John Locke, vão ter, por exemplo, os que são, que já, não pode nem dizer ainda que é o de esquerda naquele momento, mas, por exemplo, o Rousseau, já de certa forma, vai falar que a propriedade privada foi um grande mal, né, para a sociedade ocidental. Ele vai dizer, olha, é por conta da propriedade privada, essa ideia que o Locke disseminou, que a propriedade privada é um direito natural, é que a gente tem a sociedade que a gente tem hoje. Então, você percebe que são filósofos que estão dialogando todo o tempo, e nesses diálogos dele é que vão surgir essas outras maneiras de se articular alguns estados. Então, aqueles que, de certa forma, acreditam nessa vertente mais de Rousseau, vai ter uma outra concepção de Estado, que o Estado, de certa forma, ele tem que ter algum poder sobre eu vou falar súditos, porque é a linguagem que ainda estou aqui no período medieval, sobre o cidadão, lembrei. Aqueles que foram liberais vão dizer, não, o Estado só deve intervir, né, quando, de certa forma, for solicitado e tiver um desequilíbrio, né, que possa causar guerras civis e assim diante, mas ele não pode intervir na economia, por exemplo. Aí é porque, de certa forma, você tem já uma base ali que vai ser iniciada por John Locke. Então, os direitos naturais, né, são direitos baseados na razão e que servem de fundamento para que o ordenamento jurídico possa ser considerado básico, possa ser considerado válido. Eu vou tentar trazer na próxima aula, né,
como é que o Rousseau, não, como o Thomas Hobbes vai fazer isso, porque eu acho bem interessante que ele vai apresentar que a partir dessa concepção que ele tem, que a gente tem direito, a vida é um direito natural, tá? Ele vai tirando uma série de outras regras, só promovendo a gente no raciocínio, né? Caso isso não acontecesse, né? Então, ele vai garantir a partir disso a liberdade, que você não pode causar injúria ao outro, não pode causar violência ao outro. Tem uma série de outras regras, que são 19 regras que ele tira, só 19, gente, o ordenamento jurídico de Hobbes, para a sociedade, que ele vai, de certa forma, tirando um a partir do outro, como fosse matemática, ele era matemático, então ele vai fazer isso também com o direito, né? Matematizar a linha do raciocínio. Ó, vários juízes filósofos políticos contribuíram para a formação do modelo justnaturalista. Então, o que a gente vai ver na próxima aula? Thomas Hobbes e John Locke, né, que foram os mais importantes dentre eles. Né? Só que a gente também, estou lembrando, a gente vai estudar também. Então, é muito importante que vocês não acumulem nesse segundo bimestre, os estudos de vocês, porque a gente vai ter Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, aí tem Kelsey e John Rawls. São 6 filósofos. É muita coisa. São mais filósofos do que questão na prova, né? Porque a gente tem quantas questões na prova? 3 de marcar. Então, certo? Então, é bom não acumular, né? Minha prova é facinho, eu tenho certeza que vocês acharam super fácil. Então, foram os mais importantes entre eles. Né? O que une esses juízes filósofos, né, é o objetivo comum, não é que eles pensavam de forma igual, mas é o objetivo que eles tinham, que era pensar sobre a origem, a formação e a validação do Estado. E aí, né, traz aquelas questões que vocês trouxeram, muito bem colocadas por vocês. Por que eles estão pensando sobre isso? É você pensar justamente hoje essas questões e se perguntar, por que eu tenho direito a isso? E não achar que é um favor, por exemplo. Tá? Porque você sabe qual é a formação e qual é a validação, o que é válido. Isso pode mudar? Pode mudar. Tá? Vai depender das mudanças, né, culturais que vai acontecer e que vai ser promovido a partir do legislativo. Mas o que eles estão frisando o Estado moderno? Tá? Está frisando a importância de você, de certa forma, entender que você vive dentro de um contrato. E se você vive dentro de um contrato, você tem que, de certa forma, entender o que está nesse contrato. E se você tem que entender esse contrato, você também tem uma função, que são os seus deveres. Mas a partir do momento que você não entende quais são os seus deveres, aí vai dizer, como é que você vai promover também essa função do Estado? É por isso que Locke tem uma coisa que aí eu até gosto dele, que ele vai dizer o seguinte, se o Estado, porque como o Estado é algo abstrato, né, e tem alguém que está fazendo a função, ele pensa naquele modelo que acontece na Inglaterra, ele vai dizer, ora, se o Estado não está promovendo aquilo que está no contrato, de duas a uma, vamos romper, fazer logo a bagunça toda, ou vamos tirar quem está lá. Porque eu não vou ficar em um lugar onde eu faço os meus deveres, pago o que eu tenho que pagar e não recebo o que foi feito naquele contrato. Fica muito bonito isso, né? Mas a gente sabe que se a gente for colocar isso na prática, não acontece dessa maneira tão fácil como ele está dizendo. Mas o que está dizendo é isso. Né? Ele chama atenção para isso, porque estamos vivendo em um momento de muita guerra civil, então está acontecendo diversas coisas, tá? E aí a gente tem que lembrar também que nesse momento a Inglaterra está em expansão, colonização, o continente africano, coitado, está sendo detonado lá, aqui também não está sendo muito diferente, estão querendo poder, estão brigando entre si, para quem, de certa forma, vai ter mais riquezas a partir de outras terras, e aí eles estão querendo também garantir o seu, né? Então, o John Locke e esses autores estão também chamando a atenção para garantir, né? Ele não está falando isso à toa também, porque está preocupado com o seu. Ele está querendo garantir aquilo que, de certa forma, né, ele quer que ele quer ter naquele momento. Que é aquela ideia, olha, por exemplo, essa ideia do trabalho, que a gente tem que trabalhar, que o trabalho
faz você se tornar, isso tudo veio com o pensamento de Locke. Tá? O trabalho que faz você ser o que você é como pessoa, né? Que vai fazer você conseguir bem, e assim em diante. Então, eles vão começar justamente a trabalhar essa função que o Estado tem que ter. Se a função não me garantir, não tem por que eu estar nesse contrato, assim. Estou trazendo uma linguagem mais natural, né? Então, o modelo justnaturalista, ele foi sendo construído, né? Esse justnaturalismo moderno, apresentado por esses autores, principalmente por John Locke, né? O Hobbes, a gente vai ver que ele vai acabar com a teoria aristotélica, né? Dessa dicotomia entre Estado e sociedade civil. É uma dicotomia, tá? Porque tem um Estado que tem que ter determinadas funções, mas, ao mesmo tempo, tem a sociedade civil, que é você imaginar que cada um é diferentes. Como é que eu vou equilibrar isso? Tá? E aí tem uma série de outras questões. Mudou o slide hoje? Não, calma aí. Então, aqui, né? As principais características do estado de natureza, tá? Desenvolvida no modelo justnaturalista, são os seguintes. Então, o que é com isso que eu vou finalizar aqui certinho? Como eu comentei na última aula, agora há pouco, todos eles vão fazer o seguinte, vão tentar encontrar qual a origem, qual é a função e a validação do Estado. Porque se o Estado não for validado, você imaginar, por exemplo, imagine que todo mundo acorde e esqueça que a gente vive de uma nação, que tem uma Constituição, que existe um poder de força, imagine que tem uma amnésia coletiva. Né? Embora ainda continue existindo, mas ninguém, de certa forma, ou seja, você vai acordar e falar, qual são as fazer, o que é virtude, qual são as... Todo mundo não vai saber, né? Então, tem que ter uma validação, tá? Então, como é que vai acontecer? Como é que surge, né, um território, uma pessoa fala, olha, aqui é uma instituição, essa instituição tem poder para isso. Aqui tem uma instituição e essa instituição tem poder para isso. Olha, aqui essa instituição que ela vai organizar esse território, você está dentro dele e você vai ter que respeitar essas leis. Como é que isso foi acontecendo? Tá? Então, como eu falei no início da aula, boa parte desses autores vão fazer o que a gente chama de experimento mental. Tentar entender como as coisas funcionavam antes do Estado civil. Tá? Como é que as coisas funcionavam antes do Estado civil. Sempre lembrando também que essa maneira deles pensarem, tá, é pensando dentro do que eles conviviam, né, que ela é a Europa. Porque se você for pensar de modo geral, né, por exemplo, vamos pensar que o Brasil, não tinha essa ideia de nação, de Estado, mas a gente tinha modelos de convivência, de se viver, tá? E não era dentro dos parâmetros do Estado civil europeu. Então, o que eles vão caracterizar como esse estado de natureza? Então, eles vão tentar caracterizar esse estado de natureza para poder justificar como é que se deu a origem do Estado civil. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o ponto de partida da análise do modelo justnaturalista é o estado de natureza, que é o estado em que os seres humanos não desenvolveram relações políticas entre si. O que, de certa forma, já acaba ali com Aristóteles, porque para Aristóteles, o ser humano nasceu para a sociedade, para viver em sociedade. Então, ele já está dizendo, não, já viveu um estado onde seres humanos não desenvolveram relações políticas. Segundo, o estado de natureza se contrapõe ao estado político, sendo este o último uma antítese do primeiro. Ou seja, não existe estado de natureza e estado político ao mesmo tempo. Você tem que acabar com o estado de natureza para ter um estado político, um estado civil. Seu surgimento deriva das deficiências congênitas, ou seja, justamente por questões de não ter um estado civil, é que surge o estado político. Por isso que ele vai falar que é por meio da razão, que torna impossível a convivência humana pacífica. Então, devido a não ter uma convivência pacífica nesse estado de natureza, é que, de certa forma, o homem se levou a pensar na construção desse estado civil, né, desse estado político. Terceiro ponto.
O estado de natureza é composto somente por indivíduos isolados, tá? Não associados entre si, mas que podem estabelecer sociedades simples como a família. E aí, quando eu for estudando cada um dos filósofos, eu vou apresentar para vocês como é que eles viram esse estado de natureza, porque cada um vai ver de maneira diferente, ok? Quarto, os indivíduos que compõem o estado de natureza são livres e iguais entre si. Olha que coisa interessante. Porque você pode pensar, o Estado político veio para estabelecer a igualdade, o Estado civil. Nenhum deles vão achar isso. Tá? O Estado civil não vai promover a igualdade, veio justamente para promover a desigualdade, assim, no sentido abstrato da palavra. Para dizer, olha, você pode ter mais, aquele pode ter menos, porque é assim que o sistema funciona. Então, porque no estado de natureza, como não tem regra, todo mundo é dono de tudo. E pelo fato justamente de todo mundo ser dono de tudo, é que vai ter guerra. Tá? E todo mundo é livre. A gente vai depois falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Ou seja, no estado de natureza, a liberdade, essa liberdade mesmo, como todo mundo pensa, no senso comum, você realmente, de fato, pode fazer o que você quiser, né? Pode, vamos pegar aqui coisas, né? Tipo, você matar alguém, se não tem estado civil, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Se você roubar, se não tem estado civil, uma força que possa te criminalizar por isso, então, de fato, você é livre. E, de fato, você vai ter uma igualdade. Né? Porque todo mundo tem direito, todo mundo. Você não pode chegar, por exemplo, no estado de natureza e dizer assim, esse pedaço de terra é meu. Eu estou questionando, por que é seu? Aonde está escrito? Aonde você fez o contrato que esse pedaço de terra é seu? Por quê? Porque não tem estado civil para dizer isso. Então, o outro pode vir e reivindicar isso. Então, nesse sentido é que eles estão falando aqui no estado de natureza, a liberdade e a igualdade reinam. O quinto, estou de olho aqui no horário, falei de 4h05 a 4h10. Vocês já estão me expulsando, né? Quinto, a passagem do estado de natureza para o estado político ocorre por meio de convenções, ó. Olha aqui os sofistas voltando aqui com tudo, ó. Convenções ou acordos estabelecidos entre os indivíduos interessados em sair do estado de natureza. Quero sair do estado de natureza, então eu vou ali promover, né, vou entrar nesse contrato do estado político por meio de convenções ou acordos estabelecidos. Tá? O estado político é, portanto, uma criação artificial dos seres humanos. Vai que alguém aqui muito rebelde fala assim, eu não quero mais fazer parte desse contrato. Então, você cancela seu CPF, some do sistema, né? Ao mesmo tempo que vai acontecer contigo, você não vai ser amparado por nenhuma instituição política. Percebe isso? Tá? Então, quem é você, né? Se você não tem seu CPF, quem é você? É o ponto de interrogação. Não existe para o Estado. Então, automaticamente, se você não existe para o Estado, ele não tem que garantir nenhum serviço para você. Tá? Tem até alguém que eu conheci que faz aqui, né, isso, professor da Universidade Federal, se irritou com o Estado, né, se exonerou, largou tudo e foi virar mendigo. Não aguento mais esse sistema louco, não. Tá? Ou seja, então, ao mesmo tempo, você não é amparado pelos serviços, porque é você justamente contribuir que te dá esse direito. Então, o Estado político é, portanto, uma criação artificial dos seres humanos, e não natural, como queria os antigos e os medievais. É uma criação artificial dos seres humanos por meio de convenções e acordos estabelecidos. Tá? O sexto é o consentimento dos contratantes, a única fonte de legitimidade da sociedade política. Então, se, por exemplo, a sociedade não legitimar o Estado, ele não vai ter. É preciso que os contratantes, né, é a única fonte para falar, olha, a gente tem uma nação, é justamente os contratantes, que no caso somos nós. A primeira coisa, quando você nasce, uma das primeiras coisas, né, que é feita é o quê? Sua certidão de nascimento. Tá? Sua certidão de nascimento é que você está falando, peraí, mais uma pessoa legitimando. Depois ali com autorização dos seus pais que tem o direito sobre você. Tá? Então, você percebe ali que
sai essa ideia de que a própria sociedade vai num caminho de uma sociedade, a gente está falando, não, é uma construção humana, assim como ele construiu essa caneta, assim como ele constrói esse celular bem aqui. É mais um artifício da sociedade europeia. Por isso que eu falo, é você não pensar aqui que esse movimento de Estado Nacional estava acontecendo em todo lugar do mundo. Não. Tá? Estava acontecendo na Europa, porque foi assim que eles viram que se articulariam melhor para o desenvolvimento de uma sociedade. Ok? Então, é isso. Aqui o Marcelo colocando. Vou pegar aqui a fala de Esther, né? Obrigada pela minha autoestima. Eu vou encerrar aqui por hoje, 4 e 5, como havia prometido, já são 4 e 6. Espero que ainda, não vou dizer que hoje vou entregar a prova de vocês, mas até domingo eu pretendo entregar a nota de vocês, que são muitas provas, gente, é realmente muito cansativo para a gente. E aí eu ainda vou continuar um pouco sobre essa abordagem, faltou algumas coisas, mas na próxima aula a gente já começa, de certa forma, a gente vai ver hobbies. Se você for lá no texto do Eduardo Bittar, faça uma leitura, é bem pequenininho esse capítulo dele, né, onde ele vai colocar Hobbes e Locke para dialogar. É bem pequenininho mesmo, acho que não dá nem 6 laudas os dois juntos. Aí na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como Hobbes vê esse estado de natureza, porque o que eu estou apresentando é o que há em comum entre eles, mas cada um vai ter um olhar diferente sobre essa natureza e sobre esse contrato. E aí a gente vê direitinho na próxima aula Hobbes, se der tempo a gente vê Locke, mas eu acredito que não, tá? Que não vai dar tempo. Certo? Certo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Bom descanso, bom final de semana.